apenas um sabor especial aos campeonatos de futebol. Observadores dizem que os tifosi enviam também fortes mensagens políticas que muitas vezes levam a um avolumar da tensão com as forças de segurança. O estádio Mohamed V, em Casablanca, recebeu recentemente um derby entre os gigantes do futebol do país, o Wydad AC e o Raja AC. Muitos dizem que os gritos e as palavras de ordem durante a prova revelaram mais do que rivalidade esportiva e que foram mensagens ocultas à liderança política do país. يعني اشكي يعني الالتراس هنا كثير انتباه باننا نحن قوه اقتراحيه وقوه نقديه اكبر من القوه السياسيه رغم اننا غير مؤطرين، وهذا في حد ذاته كيجي عن طريق مجموعه من الرسائل، وهذه الرسائل كتجي عبر التيفو. Eliud Kipchoge, o maratonista mais rápido da história, tem sofrido algumas críticas, nomeadamente pelos acessórios que utiliza para melhorar a sua performance. O queniano, que foi o único atleta a terminar uma maratona em menos de 2 horas, utiliza uns ténis especiais com placas de carbono e uma sola mais grossa, que, segundo os fabricantes, melhora substancialmente a sua corrida, em cerca de 5%. Vários outros maratonistas têm recorrido a este tipo de sapatos, incluindo a sua compatriota Bridges Kosgei, que também bateu recordes. E isto levou a pedidos de restrições no fabrico dos ténis, da mesma forma que os fatos de velocidade dos nadadores foram proibidos há 10 anos. Eliud Kipchoge irá defender em Tóquio o título olímpico no próximo ano. You know, I'm still active. I'm an athlete, and those who will be participating in Sapporo, all of them are competitors. I'll be among the competitors. I don't complain. I am in the hands of the IOC. Anywhere they decide, I will go with it. It's not a big, it's not a rocket science about the shoes, but all in all is that the shoe helps actually run to recover very fast, especially after the marathon. But all in all is that it's a normal shoe, yes, but the person who is a human being that runs. É tudo nesta edição. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Fique bem. Até amanhã. É um dos rostos principais de uma das séries mais icónicas da RTP. Na semana de estreia do Conta-me Como Foi, Rita Blanco vem à grande entrevista com Vítor Gonçalves. Hoje, às 23 horas, na RTP3. A gente nunca tinha tido falta nada. Está tudo completamente seco. É uma tristeza. A gente aqui está todas aqui neste deserto. Já nada pode ser. Ah, meu Deus. E por necessárias, estas são as suas Horas Extraordinárias. De segunda a sexta, na RTP3. A liderança do PSD vai a votos. Rui Rio. Não podemos fechar num cantinho a gritar e a dizer mal dos outros por tudo e por nada. Vigarice comigo, não. Miguel Pinto Luz. Um partido não é feito só dos mais novos ou só dos mais velhos. Não pode ser feito sempre dos mesmos, com os mesmos rostos. E Luís Montenegro. Não chega a proclamar vitórias morais. O PSD não é a bengala suplente do Partido Socialista. Luísa Bastos modera o primeiro debate entre os 3 candidatos à presidência do PSD. Em direto, esta quarta-feira, às 21 horas, na RTP1 e RTP3. Os portugueses têm mais conteúdo com a app RTP Play. Todas as modalidades e competições desportivas em direto. Para ver e rever. Instale grátis. App RTP Play disponível em todas as plataformas. Nós Alive 2020. 9, 10 e 11 de julho no Passeio Marítimo de Algés. 9 de julho, Taylor Swift. 10 de julho, Billie Eilish. Caribou, 11 de julho, The Weasel, Wolf Parade, Two Door Cinema Club. Nós Alive, o melhor cartaz, sempre.
RTP3. Muito boa tarde. Rui Rangel pode recorrer da decisão do Conselho Superior da Magistratura. Foi expulso da carreira de juiz por envolvimento no processo criminal Operação Lex. Uma decisão que foi tomada por maioria. À juíza Fátima Galante, a ex-mulher de Rangel, também arguída no mesmo processo, foi aplicada a pena de aposentação compulsiva. Bom trabalho, boa tarde, não faço declarações. É expulso da magistratura antes do desfecho do processo criminal. Rui Rangel pode recorrer da decisão. O Conselho Superior dos Juízes finalizou o processo disciplinar. O órgão de gestão e disciplina decidiu, sem revelar os factos imputados. O processo crime está em segredo de justiça. A bem da credibilidade do sistema de justiça e da confiança dos cidadãos no sistema de justiça, que neste caso muito particular não deveria aguardar o desfecho dos processos criminais, contém a matéria conexa com a dos processos disciplinares. As provas produzidas nos processos disciplinares levaram à decisão, com um voto vencido em 16. O Conselho Superior da Magistratura, sendo um órgão com 7 juízes e 9 membros eleitos pela Assembleia da República e nomeados pelo Presidente da República, não toma decisões levianas. Portanto, nós podemos supor, a partir da pena mais grave que foi aplicada, que os factos que o Conselho Superior da Magistratura apurou são graves. Rui Rangel e a juíza Fátima Galante, ex-mulher e arguída no mesmo processo de corrupção, podem recorrer da decisão. Ele, de expulsão, ela de aposentação compulsiva. Tenho que analisar a decisão, tenho que conferenciar com a minha constituinte, mas, enfim, eu diria que, quase com certeza absoluta, que a decisão será a de recorrer. Esta decisão atenta contra um princípio fundamental, que é o princípio da presunção de inocência. E atenta também contra os direitos de defesa dos visados neste processo. Nos fundamentos do Conselho Superior da Magistratura, invocam-se factos praticados no exercício de funções conexas com matéria criminal, ainda em segredo de justiça. Há quase 2 anos, o inquérito criminal ainda não tem acusação. Portanto, se há tantas certezas e tanta prova que permitem neste momento ao Conselho Superior tomar uma decisão com esta gravidade, então eu pergunto o que é que está a acontecer no inquérito criminal, que há 2 anos está parado e ainda não produziu sequer uma acusação. Em causa, dizem, está a confiança no sistema. A Associação Sindical dos Juízes entende a decisão. Não é uma decisão inédita, isso é relativamente frequente, que os factos do processo disciplinar e do processo crime, sendo embora os mesmos, podem ser tratados autonomamente. Porque as consequências de um processo disciplinar e de um processo de crime são diferentes. Num caso pode ser prisão, no outro caso é esta pena. Há que confiar no sistema de justiça, porque o sistema de justiça funciona e os senhores juízes, sejam desembargadores, conselheiros ou juízes de direito, são sujeitos à ação disciplinar do Conselho, como qualquer cidadão é sujeito ao poder disciplinar do seu patrão.
O recurso é feito para o Supremo Tribunal de Justiça, mas não tem efeito suspensivo, ou seja, a decisão de expulsão é imediata. Rui Rangel é um dos arguidos no processo conhecido por Operação Lex. É suspeito de ter recebido dinheiro para influenciar decisões judiciais. Fátima Galante também é arguida neste processo, que envolve no total 14 arguidos. A 30 de janeiro do ano passado, quase 200 investigadores da Operação Lex foram para o terreno. Cumpriram 33 mandados de busca. A casa de Rui Rangel foi um dos alvos. É suspeito de prometer decisões favoráveis em tribunal a troco de dinheiro. A investigação acredita que o juiz contaria com a ajuda de pelo menos mais 2 elementos do Tribunal da Relação. Um deles é a juíza desembargadora Fátima Galante e ex-mulher de Rui Rangel. Não foram detidos para primeiro interrogatório judicial por serem juízes. Foram interrogados no Supremo Tribunal de Justiça e ficaram na altura suspensos de funções e proibidos de contactar com outros arguidos. Um dos casos investigados está ligado a Luís Filipe Vieira, que também é arguido no processo. O presidente do Benfica terá pedido ao juiz para interceder no caso de uma dívida fiscal do filho de mais de 1,5 milhão de euros. Outro dos casos investigados envolve o antigo administrador do BES Angola. Em 2015, o Tribunal da Relação levantou o arresto de imóveis de Álvaro Sobrinho. Os investigadores acreditam que o ex-administrador do BES Angola terá recorrido ao advogado João Rodrigues para interceder junto de Rui Rangel. A Operação Lex nasce de uma certidão extraída do processo Rota do Atlântico e investiga suspeitas de corrupção, recebimento indevido de vantagem, branqueamento de capitais, tráfico de influências e fraude fiscal qualificada. O processo tem 14 arguidos e a acusação ainda não foi deduzida. O Tribunal de Contas arrasou a planificação do combate aos incêndios e a coordenação entre as instituições locais e nacionais. O organismo coloca em causa os planos municipais de defesa da floresta e de combate aos incêndios entre 2015 e 2017. A auditoria do Tribunal de Contas destaca a ineficácia, a falta de empenho nas ações no terreno e a falta de critério e de controlo das verbas atribuídas. 2017. Incêndios de junho em Pedrógão Grande e de outubro na Zona Centro. Mais de 100 mortos e centenas de feridos e uma vasta destruição. Mas, há um antes, com o relatório do Tribunal de Contas, a auditoria aos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, 2015 a 2017, e nas conclusões sobressaem palavras como atrasos, insuficiente, divergências, tensão, fragilidades, ineficiência. Não há um único elogio nem destaque de qualquer medida positiva, pelo contrário, pela análise das leis, das orientações, da estratégia e da forma como foram aplicados os recursos, ficamos perante a ideia de uma gestão sem rumo. As câmaras não garantiam a execução das ações previstas nos planos, nem havia acompanhamento de outras entidades e a sua responsabilidade, quer das forças de segurança, quer das empresas gestoras de redes de energia ou infraestruturas. E o Tribunal de Contas acaba por concluir. A seleção das ações a realizar e a sua dimensão e localização no território não se fundamenta em análises de risco e na inventariação das necessidades. De um lado os municípios, do outro a floresta nacional e a falta de ligação. A difícil compatibilização entre os instrumentos de gestão territorial constitui um fator de tensão e ineficiência. O Tribunal queria contas, mas percebeu que as verbas eram concentradas nos apoios aos bombeiros e entidades ligadas à proteção civil, mas não encontrou critérios na atribuição das verbas nem no controle da aplicação. O relatório, com mais de 200 páginas, também tem recomendações. Definir responsabilidades, quem faz o quê e quais as metas a atingir e, sobretudo, definir uma entidade acima dos municípios para fiscalizar, monitorizar, garantir a execução dos planos, mas também para apoiar de forma técnica os municípios.
Estão em curso alterações desde a proteção civil até às ações de limpeza nas bermas das estradas e a atualização do cadastro de terrenos. Foi a realidade dos incêndios de 2017 a sobrepor-se, agora com o relatório do Tribunal de Contas. O Governo sublinha que desde há 2 anos a aposta na prevenção fez mudar o cenário dos fogos florestais, traçado no relatório do Tribunal de Contas. Para além das estatísticas de menos fogos e menos área ardida, o Ministro da Administração Interna lembra que os incêndios deixaram de alimentar o debate político. Felizmente o país e o Governo não esperaram pelo Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas faz uma fotografia que tem a ver com uma realidade até 2017 e em todos os domínios tem sido dada uma resposta, e se algo mudou na sociedade portuguesa nos últimos 2 anos, foi a prioridade que foi dada à prevenção. Nem no debate do Estado da Nação em julho, nem no debate do programa de Governo, não houve uma palavra sobre proteção civil na Assembleia da República. Este combate é um combate que vai continuar. O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas sublinha que a realidade é hoje muito diferente da que é traçada no relatório. Nuno Banza diz que muito mudou com os incêndios de 2017 e que grande parte das recomendações que foram feitas já foi cumprida. O ICNF tem sido exigente com os planos e importa dar nota que o trabalho que o Tribunal de Contas fez refere-se a um horizonte entre 2015 e 2017, que é um horizonte que difere bastante daquilo que é a realidade atual. Nós hoje, aliás, inclusivamente, o próprio ICNF foi acusado há relativamente pouco tempo de não aprovar um conjunto de planos municipais de defesa de floresta contra incêndios e fê-lo, objetivamente, porque eles não reuniam condições técnicas para o fazer. E, portanto, hoje, as exigências que são colocadas aos planos municipais são significativamente diferentes daquelas que eram à data em que o Tribunal de Contas faz aquela auditoria. A realidade pós-2017 em relação aos incêndios é muito diferente daquela que era antes, sendo certo que das 8 recomendações que são formuladas ao ICNF, a generalidade já se encontra cumprida ou em vias de cumprimento. O Primeiro-Ministro diz que continuam os trabalhos de preparação do próximo Orçamento do Estado para dar seguimento às políticas de redução do desemprego, de convergência com a Europa e de redução do déficit. António Costa lembra que foi para isso que os portugueses votaram no PS, que saiu mais reforçado das eleições. O Orçamento de Estado será apresentado no dia 16 de dezembro, como anunciámos, que não é para a semana, mas na segunda-feira da semana seguinte. E, portanto, estamos no trabalho normal de preparação, quer no seio do Governo, quer negociando com o conjunto das forças políticas na Assembleia da República, com as quais contamos para poder ter um bom orçamento em 2020, tal como tivemos bons orçamentos em 2016, 17, 18, 19, que permitiram a Portugal retomar a convergência com a União Europeia, reduzir para metade a taxa de desemprego, temos o déficit mais baixo da nossa democracia e agora há que dar continuidade a estas boas políticas que têm dado bons resultados. Creio que foi esse o mandato, claramente, que os portugueses nos deram nas últimas eleições, a nós e àqueles que connosco foram nossos parceiros na ação política na última legislatura. O que se alterou foi, temos hoje um PS claramente mais reforçado, temos um novo ator parlamentar que é o LIVRE e temos um PAN também mais reforçado. Quanto ao Bloco de Esquerda e ao PCP, no essencial, eu acho que consolidaram as suas posições, talvez com um bocado menos, com uma votação um bocado menor relativamente às eleições anteriores, mas no essencial consolidaram a sua votação. Por isso eu acho que a interpretação das eleições que eu tenho hoje não é diferente da que tive na noite das eleições. Os portugueses disseram que gostaram e pretendem reanudar continuidade à política que tivemos nos últimos 4 anos, agora com um PS mais forte. O primeiro debate entre os 3 candidatos à liderança do PSD acontece hoje na RTP, às 9 da noite. Rui Rio, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz vão estar pela primeira vez frente a frente desde que anunciaram as candidaturas à liderança dos sociais-democratas. As diretas do partido estão marcadas para 11 de janeiro e, neste momento, as estruturas distritais e as concelhias estão divididas nos apoios. É assim no xadrez, é assim na política.
paciência e estratégia. Luís Montenegro não podia deixar de avançar depois de ter desafiado a liderança de Rui Rio em janeiro. Não chega proclamar vitórias morais apenas para tentar disfarçar derrotas abissais. Rui Rio decidiu-se pela recandidatura depois de um dos piores resultados de sempre nas legislativas. Não estou, no entanto, disponível para voltar a enfrentar deslealdades e permanentes boicotes internos. Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara de Cascais, concretizou a decisão que já andava pelos bastidores do partido. Não aceito por isso um PSD obsessivo, virado para a querela interna, à procura de silenciar vozes críticas, quem não pensa como nós. É a 9ª vez que o PSD vai escolher o líder em eleições diretas. As estruturas do partido também vão a jogo. Há 4 distritais que são decisivas pela dimensão que têm. Os apoios são sempre em nome individual, mas a expectativa é que arrastem outros votos. A vantagem de Miguel Pinto Luz em Lisboa é certa. Tem o apoio do presidente da distrital e nas concelhias 9 dos 10 presidentes estão com ele. Pinto Luz esteve à frente do PSD Lisboa durante 6 anos e isso conta muito na mobilização. No Porto, Rui Rio joga em casa. A candidatura não coloca outra hipótese senão a vitória. Conta com os votos de uma das maiores concelhias do país, Vila Nova de Gaia. Tem o apoio do presidente da distrital, mas o presidente da Conselhia do Porto, que já esteve do mesmo lado, escolhe agora Miguel Pinto Luz. O mesmo acontece em Braga. O presidente da distrital está com Rui Rio, o presidente da Conselhia está com Luís Montenegro. Todos acreditam na vitória, mas com alguma cautela. Vila Nova de Famalicão, a concelhia minhota com mais militantes, está ao lado de Montenegro. Vila Verde, outra grande concelhia, apoia Rui Rio. As candidaturas disputam ainda o terreno de Barcelos. As movimentações em Aveiro também contam e muito. É o distrito de Luís Montenegro. Garante ter ao lado as concelhias de Espinho, Santa Maria da Feira e Vagos. Mas o presidente da distrital é o diretor de campanha e vice-presidente de Rui Rio. Também aqui as 2 candidaturas estão à espera de uma vitória. E temos uma oposição troglodita, digamos assim, o país sofre com isso. Quando estamos no poder e temos uma oposição civilizada, é o país que também ganha com isso. Portanto, eu sou muito claro e quero que o PSD faça esta oposição. É uma oposição que não é troglodita. É uma oposição que não é pífia, é uma oposição firme. E o PSD será novamente a escolha dos portugueses e nunca por nunca a segunda escolha do Partido Socialista. Todos os votos valem o mesmo, mas todos fazem questão de mostrar a galeria de notáveis que têm ao lado. Francisco Pinto Balsemão renovou o apoio a Rui Rio. Alberto João Jardim e Manuela Ferreira Leite fizeram o mesmo. Miguel Pinto Luz conta com Matos Rosa. Foi secretário-geral e é um profundo conhecedor das estruturas do PSD. Marco António Costa e Miguel Relvas também estão na montra de apoios importantes. A candidatura destaca ainda 5 deputados que foram escolhidos por Rui Rio e que agora estão deste lado. Os presidentes de 5 distritais que apoiaram Rui Rio há 2 anos e que agora estão com Luís Montenegro são peças importantes para a candidatura. O antigo líder parlamentar juntou alguns rostos do governo de Passos Coelho, como Maria Luísa Albuquerque e Leitão Amaro. Quando eu estou a falar de interesses secretos, obscuros, pouco transparentes, estou-me a referir claramente à maçonaria. Não tenho dúvidas sobre isso. Não me conformo ao vê-lo hoje complacente a disputar, como disse no início, o campeonato dos pequeninos. Isto não é o PSD, isto não é o meu PSD. E o PSD não pode ser conivente com um governo e com um primeiro-ministro que empatam a vida das pessoas. As eleições internas estão marcadas para 11 de janeiro. Paciência e estratégia. É assim no xadrez, é assim na política. O obstetra que fez as ecografias ao bebê que nasceu sem rosto acumula já 14 queixas na Ordem dos Médicos. O número foi revelado pelo bastonário na Assembleia da República. Aos deputados, Miguel Guimarães garantiu que todas as autoridades de saúde falharam, no caso do bebê de Setúbal, e que continuam a falhar ao não cumprirem os deveres de fiscalização.
São mais 9 queixas contra Artur Carvalho desde que foi conhecido o caso de Rodrigo, que nasceu sem rosto no início de outubro. Tem 14 processos, porque entretanto foram processos de pessoas que agora que se fizeram ecografias com ele e que estão a queixar. E ficaram todos decididos, segundo informações do Conselho Disciplinar, a muito breve prazo. O bastonário diz desconhecer o teor das novas queixas, mas acredita não serem questões tão graves. Ainda assim, o caso do bebê de Setúbal tornou também público mais de 1.700 processos pendentes só no Conselho Disciplinar do Sul. Mas há quem tenha também essas funções e não as exerça, sublinha Miguel Guimarães. As entidades de saúde também têm poder disciplinar sobre os seus funcionários, no âmbito administrativo, podem e devem exercê-lo. A Ordem julga a questão das más práticas, mas os hospitais também podem fazê-lo, nomeadamente a nível das clínicas e hospitais. E aos deputados garantiu que todas as autoridades de saúde falharam e continuam a falhar em termos de fiscalização e auditoria. A entidade reguladora da saúde tem poderes de fiscalização, tem poderes de auditoria, tem poderes de propor o encerramento das clínicas e, sobretudo, tem poder de verificar se as regras que existem estão a ser cumpridas. As ecografias que o médico obstetra faziam eram marcadas com um curto espaço de tempo. Contraria todas as regras de qualidade naquilo que é a realização de ecografias obstétricas. E até há vários documentos que nos podem ajudar nisto. E, portanto, se estas regras não estão a ser cumpridas, nós não sabemos, a Ordem, e nunca vai saber. Quem é que tem capacidade inspectiva quando existem convenções? São as ARS, se as convenções forem locais, é a ACSS, se as convenções forem nacionais. Do lado da Ordem, suspensão de 6 meses de todas as atividades do obstetra e aceleração dos processos pendentes. Avança a criação da figura do provedor do utente e até final do ano o bastonário espera concluída a criação da competência em ecografias diferenciadas. Vai ser votada dia 16 pela Associação de Representantes da Ordem e, uma vez aprovada, a chamada lista de especialistas qualificados pode ser consultada na página de internet do regulador. O número de grandes contribuintes que são acompanhados de perto pelo fisco mais do que duplicou. O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais diz que são agora quase 1.700 as pessoas com elevadas capacidades financeiras. Afinal, há muitos mais contribuintes ricos do que se pensava inicialmente. Com as trocas de informação que tivemos, com as informações das operações transfronteiriças da LGT, com o conjunto de informações, como por exemplo, relativamente ao reporte de saldos bancários, hoje o cadastro individual de contribuintes de elevada capacidade acrescentou aos 758 que existem hoje, mais 921, tendo nós neste momento estando mais próximos de 2.000 do que dos 1.000. Na primeira audição da legislatura, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sublinha que a unidade de grandes contribuintes representa metade de toda a receita fiscal que o país arrecada. E para esta unidade e acompanhamento entram empresas e particulares com mais de 750 mil euros de rendimento anual ou com património de 5 milhões de euros. No Parlamento, António Mendonça Mendes avançou que, com a troca de informações a pedido do Fisco, foi possível também encontrar 5.800 contribuintes e resgatar 82 milhões de euros relativos a 2016. Mas reforça que esse combate não será feito através de ações como aquela que decorreu em Valongo, em maio, em que condutores foram parados na estrada para pagarem dívidas fiscais. António Mendonça Mendes considera que foi um episódio que nunca deveria ter acontecido e defende que os inspectores tributários não sejam sujeitos a processos disciplinares. Quem tinha a competência própria como órgão de execução assumiu a sua responsabilidade. No próprio mês, o diretor de Finanças do Porto, José Oliveira Castro, pediu demissão. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida devido ao naufrágio de uma embarcação de pesca artesanal em Gaia. As causas do acidente, que aconteceu na praia da Aguda, estão ainda por apurar. Às 8 da manhã, 2 homens saíram para recolher as redes. 40 minutos depois, foi dado o alerta. Uma outra embarcação de pescadores
conseguiu resgatar um deles. Fui a correr dar um cobertor, ele estava ao primo, entrou na ambulância e não sei de mais nada. Fui ver a ver se via o outro, mas o meu primo, como é bombeiro, estava com a moto d'água, apanhou-o já por fora. Acho que tinha um lenho na cabeça, mas eu não vi isso não vi. Vi os dois a nadar. O segundo tripulante foi resgatado mais tarde por uma moto d'água dos bombeiros voluntários da Aguda e foi considerado óbito já aqui no local. Pescadores experientes com 50 e 58 anos. É meu primo, que eu acho que está bem. Já ouvi dizer que estava bem. Foi a informação que tive que estava bem. Alguma onda mal batida, ou eles a colher a rede foi à hélice, lá veio a onda, virou-os. Estavam perto da costa a cerca de 250 metros. A Polícia Marítima ainda vai investigar o que terá acontecido. O mar é calmo, mas na zona de rebentação e com os fundos que se registram aqui, nomeadamente afloramentos rochosos, o efeito da rebentação fica potenciado e leva a que a embarcação, quando está atravessada ao mar, possa ocorrer este tipo de acidentes. A embarcação era frágil. No local estiveram os bombeiros, a Polícia Marítima e a Capitania do Douro. Mais de 200 pessoas foram detidas numa operação mundial da Europol contra a lavagem de dinheiro. A operação decorreu entre setembro e novembro em 29 países da Europa, incluindo Portugal e ainda nos Estados Unidos e na Austrália. Uma operação com a colaboração da Polícia Judiciária Portuguesa. Foram identificadas 3.800 pessoas, consideradas correios de dinheiro. Dos mais de 380 recrutadores identificados, 228 foram detidos. Ainda há diligências a decorrer, mas a Europol revela que foram evitadas perdas de quase 13 milhões de euros. A Polícia Judiciária revelou que entre 35 a 40 pessoas portuguesas foram detidas este ano nestas operações. 8 milhões de euros foram apreendidos em contas bancárias e mais 330 mil euros em dinheiro. Foram abertos vários inquéritos. Sim, há portugueses. Não consegue precisar quantos? A atividade da polícia, neste particular, dividiu-se por um conjunto vasto de operações que, durante o ano de 2019, foi levando a cabo em vastas áreas do crime e que permitem avançar com estes dados. 35 detidos, entre 35 a 40 detidos, e este dinheiro ou apreendido em bens ou retido em contas que foram suspensas. Apreendeu cerca de 8 milhões de euros em contas bancárias, apreendeu cerca de 330 mil euros em dinheiro, e são estes os dados. E, naturalmente, abriu um conjunto vasto de inquéritos que estão a permitir este tipo de investigações. Depois do jogo do campeonato, Sporting e Gil Vicente voltam esta noite a defrontar-se, desta vez na Taça da Liga. Leões e gilistas precisam de vencer para continuarem em prova. Só o primeiro lugar de cada grupo dá acesso às meias finais da Taça da Liga. E no grupo C, Gil Vicente e Sporting ainda não somaram qualquer ponto, ao contrário do Portimonense e Rio Ave, que já têm 4 pontos em 2 jogos. No embate do passado domingo para o campeonato, os Leões perderam em Barcelos por 3-1. O médio Miguel Luís recua ainda mais no tempo para relembrar que o clube de Alvalade venceu as 2 últimas edições da prova. É uma competição que ganhamos há 2 anos consecutivos. O Sporting encara todas as competições para ganhar e a Taça da Liga não foge à regra. Sabemos que já não dependemos de nós, mas que para chegarmos onde queremos chegar temos de ganhar este jogo e o próximo. Do lado do Gil Vicente, Vítor Oliveira espera agora um jogo mais complicado do que o último encontro para a Liga. Sabemos que o Sporting virá com certeza muito mais precavido, muito mais consciente das dificuldades que o Gil Vicente lhe poderá colocar, o que tornará a nossa missão ainda mais difícil. Não temos qualquer dúvida sobre isso, pela responsabilidade do jogo que iremos defrontar um Sporting mais forte do que aquele que aqui esteve no domingo. Os Leões vão poder contar com o regresso do central Coates e do guarda-redes Renan para este jogo com o Gil Vicente. Em sentido inverso, Giovanni Cabral realizou treino condicionado no relevado do Minho.
O Futebol Clube do Porto joga amanhã no terreno do Casa Pia, também para a Taça da Liga. Fábio Silva volta a estar disponível, já recuperou da indisposição que o impediu de defrontar o Passos de Ferreira. Romário Baró está em dúvida e Aboubakar vai mesmo falhar este jogo devido a problemas físicos. Mas a lesão sofrida no último encontro para o campeonato não inspira grandes cuidados. Depois de jogar em Pinamanique, a equipa de Sérgio Conceição vai fazer um estágio em Troia antes do encontro com o Belenenses, sabe. O Benfica empatou na Covilhã a 1 para a Taça da Liga. Jota salvou os encarnados da derrota frente à equipa da Segunda Liga já nos minutos finais. O encontro marcou a segunda jornada da fase de grupos da competição. Já com 4 meses decorridos na temporada, Zivkovic estreou-se no Benfica. Primeira situação de golo para os Beirões, a surgir de um desentendimento entre Zlobin e Rubem Dias, que o guarda-redes conseguiu depois resolver perante Adriano. Não se livrou o russo de um raspanete de Bruno Lage. Aos 12 de uma bola parada, Rubem Dias serve Jetson, que acerta na trave. O Benfica reclama na primeira parte uma grande penalidade por derrube de Bruno Bolas sobre Raul de Tomás. O árbitro Rui Oliveira nada assinalou. O avançado espanhol teve a possibilidade de marcar à meia hora. O guarda-redes do Sporting da Covilhã não o permitiu. No início da segunda parte, Vinícius entrou no Benfica, mas quem marcou foi a equipa Beirã por Bonani. A bola sofre uma série de ressaltos. O brasileiro, em situação legal, isola-se e bate Zlobin. O Benfica reage acertando por 2 vezes no poste, em ambas por Nuno Tavares, mas sempre com Bruno Bolas a dar a ideia de estar a controlar a trajetória dos cruzamentos. Foi precisa a entrada de Pizzi e de Tarab para o Benfica empatar. Golo de Jota, o primeiro pela equipa principal, remate à entrada da área, na sequência de um livre, nada a fazer por Bruno Bolas. E foi tudo o que o Benfica levou da Covilhã, apesar de mais um remate perigoso de Jota. No final, empate a 1 bola. Ricardo Soares considerou que o Sporting da Covilhã merecia vencer o encontro. Bruno Lage defendeu que o empate é justo. Com a entrada, que era o intervalo do Vinícius e depois com Pizzi e Adel em campo, a circulação já foi mais rápida, a intenção de chegar mais perto da baliza foi maior e criámos depois com várias oportunidades de gol em que poderíamos ter tido outro resultado. No entanto, por aquilo que também foi o jogo do Covilhã e pela entrega e pela organização defensiva, acaba a ser também um ponto justo para eles. Dar a oportunidade ao Zivkovic. O ano passado, acho que também por culpa dele, um pouco, desistiu de lutar por um lugar. Os últimos 2-3 meses desistiu claramente de lutar por um lugar. Nós tivemos efetivamente a oportunidade para fazer o 2-0, poderíamos ter feito o 2-0 e aí o jogo penso que estava fechado. Numa bola parada e num ressalto acabámos por sofrer um empate, na minha opinião, injusto para os meus jogadores e para a competência que os meus jogadores empregaram neste jogo. Bernardo Silva foi titular na goleada do Manchester City sobre o Burnley. Em França, os treinadores portugueses estão em destaque. Paulo Sousa e André Vilas-Boas comandam a perseguição ao Paris Saint-Germain. Duelo de segundo contra terceiro na 16ª jornada da Liga Francesa. André Vilas-Boas queria levar o Marselha à 5ª vitória seguida para reforçar o segundo posto. O Angers, que é a grande sensação da prova, criou a primeira oportunidade de golo, mas foram os visitantes a marcar. Aos 17 minutos, Payet surpreendeu a defesa e Sanson deu vantagem ao Marselha. Jogada tão simples quanto eficaz. A 7 minutos do intervalo, o japonês Hiroki Sakai caiu na área do Angers, tocado por Thomas, e o árbitro assinalou grande penalidade. Dimitri Payet não desperdiçou a oportunidade de deixar o Marselha a vencer por 2-0 ao intervalo. O resultado manteve-se até final. O Marselha está a 2 pontos do líder PSG, mas com mais 2 jogos disputados. Este resultado ajudou o Bordeaux a subir ao 3º posto, mas não foi fácil o arranque do jogo com o Nîmes. O árbitro foi obrigado a interromper o encontro aos 10 minutos. Elementos das claques aproximaram-se das linhas laterais, em protesto por não poderem exibir uma tarja de contestação ao presidente Frédéric Longuepé. A mediação dos jogadores não resolveu o problema. O jogo só foi reatado 27 minutos depois. Foi junto à baliza onde estava a polémica tarja que Ferrat criou a primeira oportunidade de golo para o Nîmes. Paulo Sousa pediu uma reação e os jogadores do Bordeaux responderam aos 24 minutos. Sabali desmarcou Josse Maia. O nigeriano não perdoou frente ao guarda-redes Bernardoni. Jogada inicialmente anulada por fora de jogo,
mas validada com recurso ao vídeo-árbitro. Tudo legal após algum tempo de espera. Paulo Sousa e os jogadores do Bordeaux puderam festejar a vantagem que aumentou a 7 minutos do intervalo. Adli serviu Maia e o avançado aproveitou para marcar o segundo golo em 13 jogos, na segunda vez em que foi titular. A noite de sonho do nigeriano ainda não tinha terminado. Aos 53 minutos recebeu a bola à entrada da área e fez um golo soberbo. 3-0 para o Bordeaux, que confirmava a subida ao terceiro lugar por troca com o Angers. O Nîmes, que partilha o último posto com o Toulouse, voltou a ser batido aos 57 minutos. Maia desmarcou Nicolas de Préville, que mostrou talento para aumentar para 4-0. Um triunfo do Bordeaux, tão tranquilo em campo como agitado nas bancadas. O clube do sul de França, que não perde há 6 jogos, aumentou para 5-0 aos 76 minutos. Mais um bom passe da Adli, desta vez foi Otávio a marcar. O brasileiro de 25 anos foi a grande figura do final do encontro. Aos 87 minutos encheu-se de fé e colocou o marcador em 6-0. Os treinadores portugueses estão em grande na Liga Francesa. Em Inglaterra, Bernardo Silva foi titular na goleada do Manchester City em Burnley. Gabriel Jesus abriu a contagem com um remate em arco perfeito. Aos 50 minutos, Bernardo fez o passe para o brasileiro Bizarre, com mais um remate espetacular. Os golos foram todos bonitos. Aos 68 minutos, Rodri aumentou para 3-0 com este disparo. Quando está lançado, o City é demolidor. Riyad Mahrez aumentou para 4-0 perto do final. O City continua a par do Leicester na perseguição ao Liverpool. Ao cair do pano, Robbie Brady fez o gol de honra do Burnley. Resultado final de 4-1 para a equipa de Guardiola. O futuro de Marco Silva no Everton pode ficar definido ainda hoje. A equipa do treinador português, que está em risco de despromoção, defronta o líder da Liga Inglesa no derby de Liverpool. O Everton não vence em casa do grande rival há 20 anos. Antes do jogo com o Everton, Marco Silva, Jürgen Klopp falou sobre o vencedor da Bola de Ouro. Para o técnico dos Reds, Lionel Messi é o melhor jogador da atualidade. Lionel Messi, as I've thought probably 500,000 times in my life already, is probably the best player I saw during my lifetime. That's how it is. And so very early in my life. But Lionel is here now, and he so won it 6 times, and now Cristiano 5 times. Há 2 jornadas sem vencer está o Everton de Marco Silva. A equipa do treinador português está acima da linha de água e está obrigada a ganhar ao líder da Premier League. They are in a very good shape and winning games in a row. Will not change nothing in our approach to the game, what we want to do, because our ambition is to win within one strategy and one plan that we will have to the game for sure. But our ambition is to go there and to get the points. O futuro de Marco Silva no Everton pode ser decidido neste derby de Liverpool, mas o técnico dos Blues diz que a direção do clube conhece o treinador que tem. They know what type of approach I'll do always for all the matches, not just because it's a derby. And they don't need to say nothing different to me because they know the type of manager they have here in charge, and they don't need to say nothing. Este jogo da 15ª jornada é em Anfield Road. O Everton já não vence em casa do rival Liverpool há 20 anos. José Mourinho regressa hoje ao Old Trafford pela primeira vez desde que saiu do Manchester United. O treinador do Tottenham não quer ser visto como vilão ou inimigo, mas apenas como mais um adversário. Quem o viu e quem o vê. Esta camisola já foi de Mourinho. Agora visita Old Trafford com a do Tottenham. A little bit like Mr. Mandela was saying sometime, you never lose. You win or you learn. And at United I won and I learned. And my time after I left was a good time for me. No regresso a Old Trafford, Mourinho não quer ser visto como inimigo nem como vilão. É apenas mais um adversário. No, I'm not a villain. I'm not an enemy, but I am the coach that is trying to win against Manchester United. Solskjaer is the guy that tomorrow is going to try to win the game for United fans. So of course they are going to support him, and then they're not going to support me. Of course they'll
They remember the 2.5 years he was here. He's won trophies. So for me, I'm 100% sure that our fans will welcome him, and the staff and the club, everyone. Solskjaer garante uma recepção amistosa ao técnico português. Na conferência de imprensa de antevisão do jogo em Old Trafford, Mourinho assumiu que Bruno Fernandes não é hipótese para reforçar o Tottenham em janeiro. O secretário-geral da NATO garante que os aliados se comprometeram a continuar a luta contra o terrorismo e, nomeadamente, no combate ao autoproclamado Estado Islâmico. Quanto ao investimento na defesa, Jens Stoltenberg revelou que, pelo 5º ano, há um aumento, mas que é preciso fazer mais. Declarações ouvidas no final da Cimeira de Londres. All allies remain committed to the fight against ISIS and our training mission in Iraq and the training mission in Afghanistan. This is the 5th year of rising defense investment. In fact, European allies and Canada have added $130 billion, and by the end of 2024, that figure will rise to $400 billion. This is unprecedented, and it's making NATO stronger. But leaders agreed that we must and will do more. O primeiro-ministro considera que o debate de hoje entre os líderes da NATO decorreu de forma franca e tranquila e que os membros da Aliança Atlântica demonstraram estar unidos, ao contrário do que se poderia prever depois das declarações polémicas do presidente francês. Acho que a reunião demonstrou que, fora alguma frase mais mediática que uns ou outros tenham produzido, fora deste quadro do debate, a reunião, pelo contrário, contrariou isso. E em matéria de morte da NATO, eu acho que podemos fazer mesmo uma comparação com a célebre história do Mark Twain, de que a sua morte foi uma notícia bastante precipitada. A Unicef está a fazer o maior apelo a donativos de sempre. No próximo ano, a organização precisa de quase 4 mil milhões de euros para ajudar 59 milhões de crianças. Uma em cada 4 crianças no mundo é afetada por conflitos ou desastres naturais. On était dans la classe quand on entendit des coups de tir. São histórias que os colaboradores da Unicef ouvem todos os dias, junto de quem as viveu. A organização depende unicamente das contribuições voluntárias e, por isso, precisa de ajuda. 3,8 mil milhões de euros para conseguir chegar a 59 milhões de crianças afetadas por conflitos e desastres naturais em 64 países. Nós nunca tivemos um número tão elevado de conflitos ou de desastres naturais, e isto decorrente também das alterações climáticas, e obviamente que nestas situações as crianças são sempre quem mais sofre. E é por esse motivo que este é o maior apelo de financiamento desde que nós temos registro. 786 milhões de euros serão direcionados para a ajuda a refugiados sírios e comunidades de acolhimento no Egito, Jordânia, Líbano, Iraque e Turquia. 468 milhões de euros vão apoiar as pessoas afetadas pelo conflito no Iémen. República Democrática do Congo e Sudão do Sul são também prioridades. Em 2020, o tratamento contra a subnutrição pretende chegar a 5,1 milhões de crianças. O que nós pretendemos demonstrar é que, com muito pouco, nós conseguimos ter um impacto real na vida de uma criança. Eu posso dar um exemplo. No nosso tratamento contra a subnutrição, que é um dos programas que vamos levar a cabo no próximo ano, o que nós usamos são saquetas de alimento terapêutico altamente nutritivo, e o tratamento implica 3 saquetas destas por dia. Cada saqueta custa 33 cêntimos. Portanto, com menos de €1, eu consigo tratar uma criança subnutrida durante um dia. Em 2020, a Unicef pretende imunizar contra o sarampo 8,5 milhões de crianças, garantir educação formal ou não formal a 10,2 milhões ou garantir o acesso à água segura para beber, cozinhar e higiene pessoal a 28,4 milhões de pessoas.
Uma em cada 4 crianças vive num país afetado por conflitos ou desastres naturais. Este tipo de apoio é sempre urgente e a vida de cada uma delas depende dos fundos disponíveis no imediato. Portugal está entre os 20 países do mundo que mais sofreram com a ocorrência de eventos climáticos extremos nas últimas 2 décadas. O mais recente índice do risco climático global coloca Portugal na 19ª posição. Porto Rico e Myanmar lideram esta lista. O índice analisa fenómenos climáticos extremos como vagas de calor, cheias, tornados ou secas. Os dados são recolhidos desde 1999 e colocam Portugal na 19ª posição dos países mais afetados. Nas últimas 2 décadas, morreram 11 pessoas por cada 100.000 habitantes, ou seja, cerca de 1.000 mortes em todo o país. A seca, os incêndios ou as cheias provocaram ainda a perda de 37 milhões de euros. No topo do índice do risco climático global está Porto Rico, Myanmar e Haiti, ou seja, países mais pobres. Those countries are frequently hit by extreme weather events and do not have enough time to fully recover until the next event hits. 7 out of the 10 most affected countries were from developing countries from the low income and the lower middle income country group. It is very clear that those who are least responsible for this crisis are the ones who are suffering the most. Mas este é um cenário em mudança. Em 2018, os países mais afetados foram o Japão, Filipinas e Alemanha. Ou seja, no top 3 estão 2 países desenvolvidos. Só na Alemanha morreram mais de 1.200 pessoas em 2018, o ano mais quente de sempre no país. Um cenário que tende a ser cada vez mais vulgar na Europa. For Europe, heat waves are now, compared to 100 years ago, 10 to 100 times more possible. And for this summer, anthropogenic climate change increased the risk of heat-related mortality in central Paris by 70% and by 20% in London. No centro de Madrid, onde se realiza a Cimeira do Clima da ONU, ativistas dão eco a estes números num protesto simbólico. Nos últimos 20 anos, registaram-se 12.000 eventos climáticos extremos em todo o mundo. Morreram 495.000 pessoas. Greta Thunberg prometeu que vai fazer tudo o que estiver ao alcance para combater as alterações climáticas. A jovem ativista sueca chegou ontem a Portugal. É uma jovem com ar cansado, aquela que vem falar connosco. Acaba de fazer uma viagem de 21 dias, atravessou o Atlântico por vezes, no meio de tempestades. There were some rough conditions and some storms we had to go around. We had meteorologists that advised us on what to do, and I trust them and I trust the sailors, so I didn't feel any scare. A demanda de Greta Thunberg contra o aquecimento global começou em agosto do ano passado. O movimento de jovens que surgiu a partir daí chama-se Fridays for Future, que quer dizer sextas-feiras pelo futuro. Espalhou-se pelo mundo inteiro. It's different in different parts of the world, of course, but I think we are showing that the younger generation this is what we care about, this is important to us, and that we demand the older generations to also care about it and to do something about it. And I think we have put a sense of urgency in this topic, more than it was before, I think. Deixou a casa na Suécia, anda de país em país, falando de emergência climática, mobiliza milhões de pessoas através dos discursos, faz greves, participa em manifestações. You're willing to go with these cause and for these cause? I don't know, but right now I feel like I want to continue, of course. I want to do everything I possibly can. And we'll just see what happens, what turns out with the movement and how world leaders will react and just how it all plays out. O sonho de Greta Thunberg é um dia ter um trabalho que não esteja relacionado com o clima. I don't know what I will be doing, and we'll just have to see how everything turns out. I hope I won't be
working for the climate, because that would mean everything is fixed, but that will probably not happen. As centenas de pessoas que esperaram horas em Lisboa pela chegada mostra bem o entusiasmo que há à volta da jovem de 16 anos, que recusa a ideia de ser um ídolo. I don't see myself as some kind of icon or source of inspiration or anything. So no, I see myself as a very small part of a very big movement. And of course I have a very big platform and a lot of people listen to me, so with that comes extra responsibility. But no, I don't see myself as some kind of pop star or anything. A única entrevista a 3 órgãos de comunicação social portugueses foi muito condicionada. Os 15 minutos prometidos ficaram reduzidos a 3 perguntas, imposições da equipa, mesmo com Greta Thunberg a querer responder. No, it's fine. Testemunho breve da adolescente mais mediática da atualidade na sua primeira passagem por Portugal, onde vai descansar antes de seguir para Madrid para a manifestação pelo clima na sexta-feira. A poluição na Europa mata 440 mil pessoas por ano. Mata mais do que a sida, a tuberculose e a malária juntas. Os números divulgados pela Agência Europeia do Ambiente revelam que o continente tem de responder com uma urgência sem precedentes aos desafios climáticos. O relatório que de 5 em 5 anos faz a radiografia ao ambiente europeu surge com um número alarmante. Air pollution is still the single largest environmental health risk in Europe, and this causes more than 400,000 premature deaths every year. Ou seja, a poluição ambiental causa 3 vezes mais mortes do que a sida, a malária e a tuberculose juntas, sobretudo na Europa Central e Oriental. É preciso mudar já. The prospects for the short term are pessimistic because we expect the concentrations of air pollutants to be above this maximum level set by the European legislation. If we look towards 2030, the concentrations would have decreased so that the number of premature deaths would be reduced to half the numbers we have now. A Europa polui e consome recursos muito acima do que devia e, para satisfazer as necessidades, depende de outras regiões do mundo onde deixa uma pegada ambiental perigosa. A Europa do Sul é mais afetada e aqui a mortalidade pode aumentar se os piores cenários se concretizarem. A janela temporal para tentar inverter o atual estado de coisas é de apenas 10 anos. Things are indeed urgent. We need to bend the trends in the next decade. It's a critical decade. We already see irreversible damage. Climate change is happening. Biodiversity is lost. Species are disappearing. Our oceans are changing fundamentally. A União Europeia não vai conseguir cumprir as metas de sustentabilidade que tinha fixado para 2020. Sem medidas urgentes, poderá acontecer o mesmo aos objetivos de 2030. É preciso mudar os padrões de consumo, investir em tecnologia que faça a diferença e repensar a forma como circulamos. Os Estados Unidos são o principal mercado de uma fábrica de chocolates com sede em Famalicão. Com apenas 37 funcionários, produz mais de 1,5 toneladas de chocolate por dia e os bombons até já têm como cliente a apresentadora americana Oprah Winfrey. Pode parecer estranho à primeira vista, mas é chocolate branco a ser temperado à mão. Um processo repetido, vezes sem conta, por dia, para no fim fazer estes bombons. Estamos a produzir 1,5 tonelada por dia, mas estamos já a fazer melhorias para, a curto prazo, produzimos 3 toneladas dia de chocolate. E não fica toda em território português. Ou melhor, a maior parte é para exportar. De uma aldeia de Famalicão para o mundo, do chocolate aqui produzido, mais de metade é para o mercado dos Estados Unidos da América. Estamos já lá em 3 estados, no Texas, em Nova Iorque e em Boston. Eu diria que mais ou menos 1/3 daquilo que produzimos já vai para a parte internacional. E pedido por eles. A iguaria nortenha, que rasgou fronteiras, até já está no topo das preferências de uma estrela mundialmente conhecida. A senhora Oprah Winfrey provou um chocolate nosso
e ficou encantada e teve a amabilidade de dizer à sua editora para nos escrever, algo que nos lisonjeou bastante. Diariamente trabalham nesta fábrica que quer agora começar a conquistar a Europa 37 funcionários e o objetivo é multiplicar com mão de obra qualificada. Já a seguir pode ficar com o 3/17 com o Jorge Oliveira da Silva. Continue connosco. O capítulo perfeito está de volta. De 17 de novembro a 31 de janeiro, Carcavelos recebe os melhores surfistas nacionais e internacionais. Acompanha toda a ação em capituloperfeito.com e não percas este grande evento. RTP3. Juro por Dios Todopoderoso asumir formalmente las competencias por mi vida, el presidente encargado de Venezuela. Así lo cumpliré. Si no toman una decisión contundente, vamos a luchar. ¡Libertad! ¡Libertad! Patria ou guerra? Queremos que ellos se unan a nosotros. Nas mãos deste homem pode estar o futuro da Venezuela. ¡El presidente de los Estados Unidos! Donald Trump! ¡Ayúdenos, por favor! Que terão sido disparados ontem pela Guarda Nacional da Venezuela. ¡Son piedras contra balas! We're considering anything, but all options are on the table. Este é cuchillo de guerra. Entregaram-se neste edifício da imigração 60 desertores. ¿Y tú crees que lo había pensado este si me han hoy? Ustedes amanecieron con la noticia que le han hecho algo a Nicolás Maduro. ¡Salgan de las calles en Unión Cívico-Militar! No le deben ningún tipo de obediencia. Tú eres lo que eres, una marioneta. Ouvimos e quase não acreditamos. Crianças que todos os dias atravessam a fronteira. Se compra cabello, compro cabello. No está mendigando, está resistiendo a una dictadura. El usurpador Nicolás Maduro será el responsable de cualquier acto de violencia. Grandísimo. Todas pedem que as Forças Armadas deixem entrar a ajuda militar. Estamos con ustedes. Reconozco a nuestro presidente, ingeniero Juan Guaidó. Estes jovens recusam em definitivo a ideia de que foram eles que incendiaram um caminhão. ¿Cómo? Son familiares tuyos también que están Desesperados pasando hambre. a tentar evitar que o fogo queimasse toda a ajuda humanitária. Aqui há dignidade, carajo! Porventura nunca o ditado popular junta-se a fome com a vontade de comer foi tão bem aplicado. Para intimidarte, no. Não estás intimidando a mim. RTP3. A liderança do PSD vai a votos. Rui Rio. Não podemos fechar num cantinho a gritar e a dizer mal dos outros por tudo e por nada. Vigarice comigo, não.
Miguel Pinto Luz. Um partido não é feito só dos mais novos ou só dos mais velhos. Não pode ser feito sempre dos mesmos, com os mesmos rostos. E Luís Montenegro. Não chega a proclamar vitórias morais. O PSD não é a bengala suplente do Partido Socialista. Luísa Bastos modera o primeiro debate entre os 3 candidatos à presidência do PSD. Em direto, esta quarta-feira, às 21 horas, na RTP1 e RTP3. 5 mulheres escrevem no feminino a história da Ilha do Príncipe. Bela, Armanda, Helena, Lina e Veva são as protagonistas deste documentário. Um trabalho da jornalista Isabel Silva Costa, vencedor do Prémio Internacional Arambi África 2019. Para ver esta quinta-feira, às 20 horas, na RTP3. É um dos rostos principais de uma das séries mais icónicas da RTP. Na semana de estreia do Conta-me Como Foi, Rita Blanco vem à grande entrevista com Vítor Gonçalves. Hoje, às 23 horas, na RTP3. RTP3. Boa tarde. Mais de 200 pessoas foram detidas numa operação mundial da Europol contra a lavagem de dinheiro. Portugal foi um dos 29 países europeus onde decorreu esta operação, que se estendeu aos Estados Unidos e à Austrália. Dos mais de 380 recrutadores identificados, 228 foram detidos. Ainda há diligências a decorrer, mas a Europol revela que foram evitadas perdas no valor de 12,9 milhões de euros. A operação contou com a colaboração da Polícia Judiciária Portuguesa. Sim, há portugueses. Não consegue precisar de todos? A atividade da polícia, neste particular, dividiu-se por um conjunto vasto de operações que, durante o ano de 2019, foi levando a cabo em vastas áreas do crime e que permitem avançar com estes dados. 35 detidos, entre 35 a 40 detidos, e este dinheiro ou apreendido em bens ou retido em contas que foram suspensas. Apreendeu cerca de 8 milhões de euros em contas bancárias, apreendeu cerca de 330 mil euros em dinheiro, e são estes os dados. E, naturalmente, abriu um conjunto vasto de inquéritos que estão a permitir este tipo de investigações. O Tribunal de Contas arrasa a planificação do combate aos incêndios e a coordenação entre as instituições locais e nacionais. O organismo coloca em causa os planos municipais de defesa da floresta e de combate aos incêndios entre 2015 e 2017. A auditoria do Tribunal de Contas destaca a ineficácia, a falta de empenho nas ações no terreno e a falta de critério e de controlo das verbas atribuídas. 2017. Incêndios de junho em Pedrógão Grande e de outubro na Zona Centro. Mais de 100 mortos e centenas de feridos e uma vasta destruição. Mas, há um antes, com o relatório do Tribunal de Contas, a auditoria aos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, 2015 a 2017. E nas conclusões sobressaem palavras como atrasos, insuficiente, divergências, tensão, fragilidades, ineficiência. Não há um único elogio nem destaque de qualquer medida positiva, pelo contrário, pela análise das leis, das orientações, da estratégia e da forma como foram aplicados os recursos, ficamos perante a ideia de uma gestão sem rumo. As câmaras não garantiam a execução das ações previstas nos planos, nem havia acompanhamento de outras entidades e a sua responsabilidade, quer das forças de segurança,
quer das empresas gestoras de redes de energia ou infraestruturas. E o Tribunal de Contas acaba por concluir. A seleção das ações a realizar e a sua dimensão e localização no território não se fundamenta em análises de risco e na inventariação das necessidades. De um lado os municípios, do outro a floresta nacional e a falta de ligação. A difícil compatibilização entre os instrumentos de gestão territorial constitui um fator de tensão e ineficiência. O Tribunal queria contas, mas percebeu que as verbas eram concentradas nos apoios aos bombeiros e entidades ligadas à proteção civil. Mas não encontrou critérios na atribuição das verbas nem no controle da aplicação. O relatório, com mais de 200 páginas, também tem recomendações. Definir responsabilidades, quem faz o quê e quais as metas a atingir e, sobretudo, definir uma entidade acima dos municípios para fiscalizar, monitorizar, garantir a execução dos planos, mas também para apoiar de forma técnica os municípios. Estão em curso alterações desde a proteção civil até às ações de limpeza nas bermas das estradas e a atualização do cadastro de terrenos. Foi a realidade dos incêndios de 2017 a sobrepor-se, agora com o relatório do Tribunal de Contas. O Governo sublinha que, desde há 2 anos, a aposta na prevenção fez mudar o cenário dos fogos florestais traçados no relatório do Tribunal de Contas. Para além das estatísticas de menos fogos e menos área ardida, o Ministro lembra que os incêndios deixaram de estar no centro do debate político. O país e o Governo não esperaram pelo Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas faz uma fotografia que tem a ver com uma realidade até 2017 e em todos os domínios tem sido dada uma resposta, e se algo mudou na sociedade portuguesa nos últimos 2 anos, foi a prioridade que foi dada à prevenção. Nem no debate do Estado da Nação em julho, nem no debate do programa de governo, não houve uma palavra sobre proteção civil na Assembleia da República. Este combate é um combate que vai continuar. O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas sublinha que a realidade é hoje muito diferente da que é traçada no relatório. Nuno Banza diz que muito mudou com os incêndios de 2017 e que grande parte das recomendações feitas já foi cumprida. O ICNF tem sido exigente com os planos e importa dar nota que o trabalho que o Tribunal de Contas fez refere-se a um horizonte entre 2015 e 2017, que é um horizonte que difere bastante daquilo que é a realidade atual. Nós hoje, aliás, inclusivamente, o próprio ICNF foi acusado há relativamente pouco tempo de não aprovar um conjunto de planos municipais de defesa de floresta contra incêndios e fê-lo, objetivamente, porque eles não reuniam condições técnicas para o fazer. E, portanto, hoje, as exigências que são colocadas aos planos municipais são significativamente diferentes daquelas que eram à data em que o Tribunal de Contas faz aquela auditoria. A realidade pós-2017 em relação aos incêndios é muito diferente daquela que era antes, sendo certo que das 8 recomendações que são formuladas ao ICNF, a generalidade já se encontra cumprida ou em vias de cumprimento. O Conselho Superior da Magistratura antecipou as sanções a Rui Rangel e Fátima Galante em nome da credibilização da justiça e da confiança dos cidadãos. O juiz foi demitido da magistratura e a ex-mulher e também juíza foi expulsa através da aposentação compulsiva. Bom trabalho, boa tarde, não faço declarações. É expulso da magistratura antes do desfecho do processo criminal. Rui Rangel pode recorrer da decisão. O Conselho Superior dos Juízes finalizou o processo disciplinar. O órgão de gestão e disciplina decidiu sem revelar os factos imputados. O processo-crime está em segredo de justiça. A bem da credibilidade do sistema de justiça e da confiança dos cidadãos no sistema de justiça, que neste caso muito particular não deveria aguardar o desfecho dos processos criminais, contém a matéria conexa com a dos processos disciplinares. As provas produzidas nos processos disciplinares levaram à decisão, com um voto vencido em 16.
Conselho Superior da Magistratura, sendo um órgão com 7 juízes e 9 membros eleitos pela Assembleia da República e nomeados pelo Presidente da República, não toma decisões levianas. Portanto, nós podemos supor, a partir da pena mais grave que foi aplicada, que os factos que o Conselho Superior da Magistratura apurou são graves. Rui Rangel e a juíza Fátima Galante, ex-mulher e arguída no mesmo processo de corrupção, podem recorrer da decisão. Ele, de expulsão, ela de aposentação compulsiva. Tenho que analisar a decisão, tenho que conferenciar com a minha constituinte, mas, enfim, eu diria que, quase com certeza absoluta, que a decisão será a de recorrer. Esta decisão atenta contra um princípio fundamental, que é o princípio da presunção de inocência. E atenta também contra os direitos de defesa dos visados neste processo. Nos fundamentos do Conselho Superior da Magistratura, invocam-se factos praticados no exercício de funções conexas com matéria criminal, ainda em segredo de justiça. Há quase 2 anos, o inquérito criminal ainda não tem acusação. Portanto, se há tantas certezas e tanta prova que permitem neste momento ao Conselho Superior tomar uma decisão com esta gravidade, então eu pergunto o que é que está a acontecer no inquérito criminal, que há 2 anos está parado e ainda não produziu sequer uma acusação. Em causa, dizem, está a confiança no sistema. A Associação Sindical dos Juízes entende a decisão. Não é uma decisão inédita, isso é relativamente frequente, que os factos do processo disciplinar e do processo de crime, sendo embora os mesmos, podem ser tratados autonomamente. Porque as consequências de um processo disciplinar e de um processo de crime são diferentes. Num caso pode ser prisão, no outro caso é esta pena. Há que confiar no sistema de justiça, porque o sistema de justiça funciona. E os senhores juízes, sejam desembargadores, conselheiros ou juízes de direito, são sujeitos à ação disciplinar do Conselho, como qualquer cidadão é sujeito ao poder disciplinar do seu patrão. O recurso é feito para o Supremo Tribunal de Justiça, mas não tem efeito suspensivo, ou seja, a decisão de expulsão é imediata. Rui Rangel é um dos arguidos no processo conhecido por Operação Lex. É suspeito de receber dinheiro para influenciar decisões judiciais. Fátima Galante também é arguida neste processo que envolve no total 14 arguidos. A 30 de janeiro do ano passado, quase 200 investigadores da Operação Lex foram para o terreno. Cumpriram 33 mandados de busca. A casa de Rui Rangel foi um dos alvos. É suspeito de prometer decisões favoráveis em tribunal a troco de dinheiro. A investigação acredita que o juiz contaria com a ajuda de pelo menos mais 2 elementos do Tribunal da Relação. Um deles é a juíza desembargadora Fátima Galante e ex-mulher de Rui Rangel. Não foram detidos para primeiro interrogatório judicial por serem juízes. Foram interrogados no Supremo Tribunal de Justiça e ficaram na altura suspensos de funções e proibidos de contactar com outros arguidos. Um dos casos investigados está ligado a Luís Filipe Vieira, que também é arguido no processo. O presidente do Benfica terá pedido ao juiz para interceder no caso de uma dívida fiscal do filho de mais de 1,5 milhão de euros. Outro dos casos investigados envolve o antigo administrador do BES Angola. Em 2015, o Tribunal da Relação levantou o arresto de imóveis de Álvaro Sobrinho. Os investigadores acreditam que o ex-administrador do BES Angola terá recorrido ao advogado João Rodrigues para interceder junto de Rui Rangel. A Operação Lex nasce de uma certidão extraída do processo Rota do Atlântico e investiga suspeitas de corrupção, recebimento indevido de vantagem, branqueamento de capitais, tráfico de influências e fraude fiscal qualificada. O processo tem 14 arguidos e a acusação ainda não foi deduzida. A partir de hoje, a ADSE passa a ser tutelada pelo Ministério da Administração Pública. A ministra Alexandra Leitão defende que é necessário fazer um saneamento financeiro, mas ainda não sabe como.
Soluções já apontadas que, naturalmente, com as quais... Não, apontadas nos relatórios, como seja aumentar o número de abrangidos, há muitas soluções, mas naturalmente não me posso nesta fase comprometer-me ou pronunciar-me sobre nenhuma delas, porque ainda é cedo para eu o fazer, atendendo a que ainda vamos naturalmente estudar e analisar com muito cuidado e com muito rigor aquilo que podem ser os passos seguintes. Naturalmente que o objetivo há de ser sanear financeiramente a ADSE nos termos que forem considerados, depois de análise, mais adequados para o fazer. O obstetra que fez as ecografias ao bebê que nasceu com malformações acumula já 14 queixas na ordem dos médicos. O número foi revelado pelo bastonário na Assembleia da República. Aos deputados, Miguel Guimarães garantiu que todas as autoridades de saúde falharam no caso deste bebê de Setúbal. São mais 9 queixas contra Artur Carvalho desde que foi conhecido o caso de Rodrigo, que nasceu sem rosto no início de outubro. Tem 14 processos, porque, entretanto, foram processos de pessoas que agora que se fizeram ecografias com ele e que se estão a queixar. E ficaram todos decididos, segundo informações do Conselho Disciplinar, a muito breve prazo. O bastonário diz desconhecer o teor das novas queixas, mas acredita não serem questões tão graves. Ainda assim, o caso do bebê de Setúbal tornou também público mais de 1.700 processos pendentes só